Olá, eu sou Mário, psicólogo social e clínico, e essa é a segunda aula sobre psicologia humanista. Nós vamos abordar o Abraham Maslow e a sua hierarquia das necessidades humanas. Aqui nós temos a nossa agenda da aula de hoje, tá certo? Bom, tá certo. O Maslow, ele era filho de imigrantes judeus. Ele nasceu em Nova York em 1908 e teve várias influências aí culturais e intelectuais. Nós já falamos sobre algumas delas na primeira aula, que foi o Adler, o Fromm, a Karen Horney, né, o Wertheimer e a Ruth Benedict, que era uma antropóloga, tá certo? Durante a Segunda Guerra Mundial, durante e depois, o Maslow ele passa a deslocar os seus interesses da psicologia experimental para a psicologia social e da personalidade. Ele acreditava que a psicologia, como estava até então, né, focado no experimentalismo, havia falhado em solucionar os problemas mundiais, tá certo? E aí ele tinha essa pergunta: como a psicologia poderia contribuir para a paz? Tá? Essa era uma das perguntas que motivava o Maslow. E ele era muito interessado em administração e negócios. Tanto que hoje ele é até mais conhecido na parte de administração do que na própria psicologia, certo? Então, algumas influências do Maslow, né? Ele considerava que a psicanálise era demasiado incompleta, ele se afastava da psicanálise porque ela focava demais, segundo a visão dele, nas fraquezas e nas deficiências humanas, tá? A Gestalt foi uma influência importante, tá certo? Para se resolver problemas efetivamente e ser criativo, é necessário pensar em termos do todo ou do padrão ao invés de partes isoladas, tá certo? Então essa visão holística de pensar no todo é muito forte para o Abraham Maslow. E aí, de novo, né, uma outra influência semelhante à da Gestalt, o Kurt Goldstein, que afirmava que o organismo é um todo unificado, que é afetado em sua totalidade pelo que acontece em qualquer uma de suas partes, tá certo? Então, se eu sinto alguma coisa no meu braço, isso não necessariamente é focal, né? Tem a ver com todo o sistema. Se tem algo acontecendo, né? Se eu estou ali num episódio depressivo, isso possivelmente tem a ver com todo o sistema também. Então, não necessariamente focar nas partes vai ser efetivo. A gente também precisa olhar o todo, tá? E a autoatualização, né? Talvez o conceito principal dele, junto com a hierarquia das necessidades humanas. O que é essa autoatualização, segundo Maslow? É o uso e a exploração plenos de nossos talentos, capacidades e potencialidades, tá certo? É um estágio de desenvolvimento máximo, segundo o Maslow. E aí um pouco da história, né, desse conceito de autoatualização. Ele admirava muito alguns dos seus professores, como a Ruth Benedict, ela está aí no slide para vocês, e o Max Wertheimer. E ele sentiu, né, ele sentia que essas duas pessoas que ele gostava e admirava muito, elas compartilhavam o mesmo nível de satisfação pessoal e profissional. Ele os via como seres profundamente realizados e criativos. E aí ele começou um projeto individual dele, tá? Para compreender o que tornava essas duas pessoas tão especiais na visão dele, né? Tão plenas e tão satisfeitas com a própria vida. Ele tinha um caderno onde ele acumulava todas as informações sobre as vidas dele, tanto da Ruth quanto do Wertheimer, né? As atitudes e valores pessoais, e a partir disso ele iniciou uma pesquisa que durou toda a sua vida, tá? Ele fez uma análise de vida, valores e atitudes dessas pessoas que ele considerava as mais saudáveis e criativas. Ele começou a ver quais eram os valores, tá? Quais eram as atitudes dessas pessoas que eram saudáveis e criativas. Ao invés de focar na doença, como era feito tradicionalmente na psicologia, ele passou a focar no positivo. O que tornava as pessoas plenas, criativas, autoatualizadas, tá certo? E aí ele estudou os homens e as mulheres que, segundo ele, eram os mais saudáveis, tá? Para estudar a saúde e a maturidade psicológica, deveríamos investigar as pessoas mais maduras, criativas e bem integradas, tá certo? Alguns nomes, né,
de pessoas pelas quais ele se interessou foi o Lincoln, o Einstein, Jefferson, Roosevelt, William James, que era um psicólogo lá dos primórdios da psicologia, o Aldous Huxley, que é o autor de alguns livros bem famosos, e o Spinoza, tá certo? Então ele começou a focar nesses seres humanos que ele via como criativos, como auto-atualizados. Tá? E aí, algumas das características dessas pessoas, né? Quais são as características dessas pessoas mais autoatualizadas que, segundo Maslow, teriam essa vida mais plena, tá? Uma percepção mais eficiente da realidade e de relações mais satisfatórias com ela, tá? A aceitação de si, dos outros e da natureza, tá? Espontaneidade, simplicidade e naturalidade, concentração no problema, ao invés de estar concentrado no próprio ego, tá? Qualidade do desprendimento e a necessidade de privacidade, tá? Autonomia, independência em relação à cultura e ao meio, pureza permanente de apreciação, né? Admirar as coisas, não torná-las tão banais. Experiências culminantes, tá? Experiências quase místicas. Sentimento de parentesco com os outros, de união, de fraternidade. Relações interpessoais mais profundas e intensas. Tá? Estrutura de caráter democrático. Discriminação entre os meios e os fins, entre o bem e o mal. Um senso de humor filosófico, não hostil. Criatividade autoatualizada e resistência à aculturação, resistência à dominação, à imposição dos outros, tá certo? Então essas seriam as características dessas pessoas autoatualizadas, segundo o Abraham Maslow. Tá? Não são pessoas perfeitas, tá? Nem livres de defeitos maiores, segundo eles, mas são fortemente comprometidos com o trabalho, né? E isso pode até fazer com que sejam um pouco cruéis com os outros. Tá? O trabalho pode ter precedência sobre as outras necessidades, como a espontaneidade, para pessoas autoatualizadas, segundo o Maslow. Tá? E aí ele ainda dá umas dicas, né, de como alcançar essa autoatualização. Atenção e curiosidade ao que acontece dentro de nós, tá? Fazer de cada escolha da vida uma opção para o crescimento, aprender a sintonizar-se com a sua própria natureza, né? Agir de acordo com os meus valores, com os seus próprios valores, tá certo? Honestidade e assumir a responsabilidade sobre os seus próprios atos. Capacidade de realizar escolhas melhores na vida, saber discernir o que é melhor para si ou não, o desenvolvimento contínuo das próprias habilidades, tá? Estar sempre preocupado, sempre envolvido em aprimorar-se. Momentos culminantes, que são essas experiências, né, de plenitude, de bem-estar, tá? E reconhecer as próprias defesas, né, os nossos próprios gatilhos ali, e trabalhar para superá-las. Tá? Estar mais consciente das formas como nós distorcemos a realidade e a nossa autoimagem. Enxergar esses padrões de distorção que a gente tende a fazer, a causar. Ser capaz de ver essas coisas, tá certo? Então, esses seriam alguns passos, segundo Maslow, para a gente alcançar a nossa autoatualização. Então, fechando esse conceito da autoatualização, nós vamos para um outro conceito muito importante do Abraham Maslow, que é a hierarquia das necessidades humanas. Né? Talvez aí o mais famoso, aquela imagem da pirâmide, que é bastante comum aí. Tá? Então, para Maslow, a neurose ou desajustamento psicológico é causado pela privação de certas necessidades básicas. Tá? Assim como a falta de vitaminas causa algumas doenças. Né? A satisfação dessas necessidades seria a única cura para a doença, tá certo? As necessidades mais básicas, como as fisiológicas, tá? Fome, sede, sono, frio, calor, nunca podem ser completamente ignoradas. Então, para a gente caminhar em direção
né, ali a autoatualização, a gente teria que estar com essas necessidades bem atendidas, bem sedimentadas, tá certo? A hierarquia das necessidades humanas é uma teoria motivacional, né? Uma teoria sobre a motivação humana, porque ela pode ser descrita como uma escalada por diversos níveis de uma pirâmide, tá certo? E aí seria das fisiológicas para a segurança, para a afiliação, para a estima e para a autorrealização. Essas seriam necessidades humanas, né? Nós precisaríamos disso para a gente conseguir atingir a autorrealização. Tá? Segundo Maslow, isso surge sequencialmente, tá? Desde o nascimento até a idade adulta. As mais básicas possuem maior prevalência no início da vida, né? E aí elas vão mudando, elas vão evoluindo de acordo com o passar do tempo, de acordo com a nossa idade. Então, além das fisiológicas, depois vem a necessidade de filiação, que é estar em grupos, tá certo? Então, isso iria mudando de acordo com a idade. Estima-se que quanto maior o grau de satisfação das necessidades, melhor a saúde do indivíduo. Tá? Esse é um dado um pouco recente, até 2019. Tá? E as necessidades fisiológicas, o primeiro bloco, seriam a base da pirâmide, ali, o primeiro degrau. Tá? Surge no início do desenvolvimento humano, né, a ausência de substâncias químicas e nutrientes para o organismo ou condições que podem colocar o corpo em risco, né, isso seria muito incômodo, isso atrapalharia o atendimento dessas necessidades. E aí tem essa frase, né, interessante dele: é inteiramente verdadeiro que o ser humano vive apenas de pão quando não há pão. Tá? A gente só consegue pensar em comida se a gente estiver com muita fome. Não dá para pensar em autoatualização se as necessidades básicas não estão atendidas. E o segundo bloco, necessidade de segurança. Isso seria a garantia da nossa sobrevivência, como as necessidades fisiológicas. Ter uma casa segura, pais protetores, um sistema jurídico confiável, ordem e estabilidade. Né? Seria uma outra necessidade muito importante para a gente conseguir caminhar em direção à autorrealização. E aí, o terceiro bloco, necessidade de afiliação. Amor e pertencimento a um grupo ou díade, né? Uma dupla ali, um casal. Intermediária na hierarquia das necessidades, ou seja, ela é precedida pelas de segurança e pela fisiológica, ela está ali no terceiro. Maslow não a considerava essencial para a sobrevivência. Tá? No entanto, grupos humanos envolvem extensa partilha de recursos, conhecimento e tarefas parentais, o que facilita a sobrevivência. Né? Se você tem um grupo para partilhar recursos, isso sem dúvida torna a existência um pouco mais fácil. E aí é interessante, né? Que a rejeição social, por exemplo, já que a gente está falando de afiliação, ela envolve os circuitos neurais semelhantes à dor física. Ou seja, ser rejeitado dói tanto quanto a gente levar um machucado, né? Levar uma lesão direto, tá certo? E aí a necessidade de estima acima das necessidades de afiliação. Estima de si, né? Respeito atribuído a si mesmo, o mérito de suas conquistas e sua dignidade, a sua própria vida, tá certo? É a estima recebida de outras, desejo de boa reputação, status, dominância e glória recebido de outras pessoas. A gente ser percebido positivamente por outros. Também é uma necessidade humana. Né? Torna-se saliente quando ocorre falta de respeito de si ou falta de respeito de outras pessoas. E aí, por último, né, na parte mais alta ali da pirâmide, a necessidade de autorrealização seria o nível mais elevado das hierarquias das necessidades humanas. Tá? Realizar capacidades plenamente, cumprindo com as suas vocações. Né? Viver de acordo com os seus valores, com o que é importante. Fazer coisas que nos dão prazer, nos dão alegria, tá certo? Espontaneidade, criatividade, autonomia, resistência à doutrinação, aceitação de si mesmo, dos outros e da natureza. Seria a visão de um ser humano pleno, né? Visão de um ser humano autorrealizado. E aqui nós temos a pirâmide,
a imagem clássica, seguindo a ordem proposta por Maslow, base fisiológica, em seguida segurança, em terceiro social, em quarto status, estima e por último a autorrealização, tá certo? E aqui há uma validação, né, para a gente medir as necessidades humanas básicas no contexto brasileiro. Tem esse artigo aqui, é recente, até de 2019. Então, é um instrumento psicometricamente validado, ele pode ser utilizado, né, de forma profissional em empresas, em consultório. Tá? E aqui uma pequena atualização, né, seria uma nova necessidade, só uma anedota. E claro, como toda boa teoria, ela tem limitações, tá certo? Esse é o princípio, a base da ciência, né? A gente chegar nas limitações para a gente evoluir para outras coisas melhores, tá certo? A rigidez na hierarquia, né, seria apenas eu só posso partir para o próximo se eu tiver com esse atendido, né? Seria uma limitação, seria uma falha. Ela é culturalmente específica, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, então talvez os seres humanos sejam diferentes em necessidades em outros contextos, tá? É um pouco subjetivo, tá? As evidências empíricas são ilimitadas. Pode existir algo além da autoatualização, talvez, tá? E parece que ela desconsidera um pouco as diferenças individuais, tá certo? Então hoje nós cobrimos, né, dois conceitos importantes do Maslow. Nós cobrimos a hierarquia das necessidades humanas, tá certo? E a autorrealização, a autoatualização. Muito obrigado. Este é o fim dessa aula sobre o Abraham Maslow.